Olá, Pimpolhos, bom dia, tudo bem? Hoje, a gente vai ver mais um módulo da nossa apostila de Geografia e hoje a gente vai ver o módulo 13, tá? Que é o módulo que fala sobre os recursos naturais do nosso planeta. Bom, aqui a gente tem os objetos do conhecimento, né? Que são aqueles tópicos principais dentro do módulo 13. Bom, a partir de agora, a gente vai ver um resumo do conteúdo que é trabalhado no módulo 13, tá? Então, a primeira parte aqui do nosso resumo a gente vai ver uma diferenciação entre elementos da natureza e recursos naturais, tá? É uma diferenciação bem pequenininha, mas que vocês precisam saber que existe, tá? Quando a gente fala elementos da natureza, e vocês também podem ouvir ou ler em outros lugares, elementos naturais, tá? Então, elementos naturais ou elementos da natureza, a mesma coisa, tá? Então, o que são os elementos da natureza, né? A gente já estudou isso no início do sexto ano, e a gente sabe que os elementos da natureza é tudo aquilo que a natureza oferece para a gente, né? Então, são elementos produzidos pela natureza e não pela mão do homem, tá? Então, por exemplo, a árvore, né? Uma árvore, ela é um elemento da natureza, tá? E aí, qual é a diferença quando a gente fala elementos da natureza e recursos naturais, né? O recurso natural é basicamente a mesma coisa que elementos da natureza. Só que quando a gente chama de recurso, é porque a gente conseguiu dar algum fim econômico para esse elemento, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo explicar de forma que vocês entendam. Então, por exemplo, a árvore. A árvore, ela é um elemento da natureza, tá? Tem uma árvore aí, tá plantadinha, linda, maravilhosa, né? Um elemento da natureza. Como que esse elemento da natureza, essa árvore, como que ela passa a ser um recurso? A partir do momento que eu posso utilizar essa árvore de forma econômica, né? Gerar algum tipo de lucro ou de benefício em cima dessa árvore. Então, por exemplo, a árvore, ela pode virar várias coisas. Uma delas, por exemplo, é a produção de móveis de madeira, né? A gente sabe que você pode fazer uma mesa, um armário, enfim. Existem várias lojas hoje, né? E sempre existiram, lojas que trabalham com móveis de madeira pura, tá? Gente, nem todo móvel ele é de madeira, tá? Tem alguns tipos de móveis que a gente chama de aglomerado ou compensado. Se você perguntar aí na sua casa para seu pai, para sua mamãe, para seu responsável, eles vão te explicar melhor, tá? Porque quando o móvel ele é feito de madeira mesmo, ele é muito mais caro, tá? Então é isso. A árvore, que é um elemento da natureza, quando você consegue monetizar isso, capitalizar, gerar algum tipo de lucro, né, ou de benefício em cima desse bem, você torna isso um recurso, né? O que é recurso? É algo que você pode utilizar, tá? Então, nessa primeira parte aqui é exatamente isso, né? O homem, através da técnica, né? A gente vai desenvolvendo a nossa técnica ao longo dos anos, das décadas, enfim. Então, o homem, né? Tô falando o homem enquanto espécie, a gente consegue, através da técnica e da evolução da técnica, extrair esses elementos da natureza e a gente consegue usá-los como recursos, tá? Bom, aqui nessa parte a gente vai ver quais são os tipos de recursos, né, naturais e como a gente pode classificá-los, tá? Como eu disse, né, a natureza ela oferece para a gente um conjunto de elementos que formam o nosso planeta, né? E alguns desses elementos podem ser explorados, né, para criar novos materiais. E aí, obviamente, o objetivo, né, do ser humano é sempre gerar riqueza, gerar lucro. Infelizmente, a gente não sabe até que ponto isso é bom, tá? Então, assim, existem vários tipos de recurso, né? A água é um recurso, o solo é um recurso, os próprios animais é um recurso, né? A gente come carne animal, as plantas, né? Os vegetais, tipo, o alface que você come é uma planta, então é um recurso.
Tudo isso é recurso, tá? Então, a gente consegue classificar, né, categorizar esses recursos em 4 grandes blocos, tá? O primeiro são os recursos hídricos. Já expliquei para vocês que essa palavra hídrico, ela está se referindo à água, tá? Então, os recursos hídricos está se referindo a todo tipo de recurso aquático, né? Água. Então, você vai ter os rios, os lagos, os oceanos. A gente já viu, por exemplo, que esse sal de cozinha, né? O sal que você coloca aí na sua comida, ele é extraído dos oceanos, né? Da água dos oceanos. Então, o sal de cozinha, ele é sal marinho, né? Acho que a gente conversou sobre isso no último módulo. Então, você tem também, além dos rios, dos lagos e dos oceanos, a gente tem a água da chuva, né? A água da chuva, ela pode ser reaproveitada para várias coisas. A gente tem os lençóis subterrâneos, que aí pode ser ou os lençóis freáticos, ou os aquíferos, tá? E toda a água, ela pode ser aproveitada economicamente, tá? Você pode usar água para transporte, para geração de energia, né? Energia elétrica, abastecimento, né? Não só das residências, como das indústrias, do comércio, enfim, tá? A gente tem os recursos minerais, tá? Que são todos os materiais de origem mineral que pode ter aproveitamento econômico. Gente, não é todo mineral que vai ter aproveitamento econômico, que você vai conseguir aproveitar economicamente, tá? Então, se ele não pode ser aproveitado economicamente, a gente chama de elemento, né? Ele é um elemento natural. Ele só passa a ser recurso mineral a partir do momento que ele pode ser aproveitado economicamente, que ele possa oferecer algum tipo de lucro, tá? Então, tá bem explicado aqui. Recurso mineral são todos os materiais de origem mineral que podem ser aproveitados economicamente, tá? Recursos energéticos são todos os elementos, né, que a natureza oferece para a gente, capazes de gerar algum tipo de energia, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o petróleo, né, que é um combustível fóssil, os rios. Ah, professora, mas o rio, ele gera energia? Ué, gente, sim, né? A energia elétrica, ela vem da água, né? Então, normalmente, as usinas hidrelétricas são construídas nos rios, tá? Então, a gente tem o gás natural, que também é um combustível fóssil, né? Tem a mesma origem do petróleo. A gente tem o urânio, que é um elemento radioativo, né? Utilizado para energia nuclear. E a gente tem o sol, tá, gente? O sol, ele fornece energia solar, exatamente, tá? E a gente tem os recursos biológicos, tá? Gente, biológico, quando a gente fala de biologia, esse bio significa vida, tá? Então, os recursos biológicos são os recursos vivos, né? E quais são? Todos os seres vivos, né? Os animais, a gente come carne animal, né? A gente come bife para fazer churrasco, a gente toma leite, né? O leite vem da vaca, né? Pelo menos aqui a gente toma leite de vaca. Os ovos, né? A gente passa o carro do ovo aí na casa de vocês, porque aqui o carro do ovo é de 5 em 5 minutos, tá? E a gente tem também os vegetais, tá? Que são as plantas que são comestíveis, né? Então, você tem alface, agrião, couve, que mais? Que é plantinha e dá comida pra gente? Milho, né? O trigo, o arroz, o feijão, tudo isso é plantado, tá? Então, tudo isso é vegetal. E podem ser, obviamente, aproveitados economicamente, né? Inclusive, você vê o preço do arroz que tá o quê, meu amor? Tá valendo o quilo do ouro, o arroz. E essa última frase aqui também é bem importante, porque as diferentes sociedades, né, ao redor do mundo vão utilizar esses recursos de formas diferentes, tá? Nem todo mundo usa o mesmo recurso da mesma forma. É óbvio que alguns recursos não tem como você fazer um uso muito diferente, como é o caso da água e do petróleo, tá? Outra coisa muito importante que vocês precisam saber: esses recursos, né, que a natureza oferece para gente, alguns recursos são renováveis e alguns são não renováveis. Qual é a diferença entre eles, gente? Os recursos renováveis são aqueles que a natureza consegue repor, tá? A gente vai utilizar, mas a natureza consegue fazer a reposição desse recurso, tá? Já os recursos não renováveis são aqueles que a gente utiliza, mas que a natureza não é capaz de repor. Então, quando acabar, acabou. Já ouviu aquela frase, acabou o milho, acabou a pipoca? Exatamente, tá? Então, quais são os recursos que a gente fala não renováveis, tá? O petróleo é um dos mais famosos. O petróleo que existe no mundo, ele é finito, tá? Existe uma quantidade finita de petróleo, tá?
E quando esse petróleo acabar, a natureza não é mais, a natureza não é capaz de repor, tá? Então, quando acabar o petróleo, acabou, a gente vai ficar sem. É por isso que atualmente existe uma grande discussão sobre você utilizar formas alternativas de energia, para que a gente já tenha mais ou menos um caminho traçado para quando o petróleo acabar, né? Porque a nossa sociedade, quando eu digo a sociedade humana como um todo, é muito dependente dos combustíveis fósseis, né? Que são o petróleo, carvão mineral, o gás natural, enfim. Então, tudo isso é finito. Então, em algum momento, isso vai acabar. E aí, quando acabar, o que a gente vai fazer, né? Então, a gente precisa sempre estar procurando formas alternativas de energia. Aqui a gente vai ver um pouquinho sobre os recursos renováveis, né? Esses alternativos que eu estou falando, que são aqueles que a natureza é capaz de repor, tá? A gente tem aqui, ó, 6 imagens que mostram pra gente diferentes tipos de energia que podem substituir o petróleo, tá? Na letra A, a gente tem energia solar, tá? Isso aqui são placas solares. Esse cara aqui, eu não sei, deve ser um engenheiro ou algo do tipo. Ele tá no telhado de uma casa, tá? Colocando essas placas solares. Então, provavelmente, toda a energia utilizada nessa casa vai ser energia solar, tá? Na letra B, a gente tem essas grandes turbinas aqui, que são turbinas para geração de energia eólica. O que é energia eólica? É energia do vento, tá? Na letra C, como eu falei para vocês, essa aqui é uma usina hidrelétrica, está construída numa represa, num rio que foi represado. Então, ou seja, geração de energia através da água, tá? Na letra D, a gente tem o fogo, né? Então, você tem aqui umas madeirinhas queimando e a gente pode gerar energia através da queima, tá? Através do vapor oriundo dessa queima aqui. Na letra E, a Titi tá um pouco perdida. Ah, tá. Na letra E é uma usina geotérmica, tá? A usina geotérmica, como que ela funciona? Ela gera energia através do calor que existe dentro do nosso planeta. Lembra que a gente estudou que o planeta Terra tem várias camadas? Aí tem um manto interno, um manto externo, tem crosta terrestre. Lembram daquelas camadas? E aí a gente tem um núcleo da Terra. E quanto mais a gente se aproxima do núcleo, mais quente. Então, exatamente essas temperaturas quentes, né? O calor do interior da Terra vai gerar energia. Então, a gente tem as usinas geotérmicas, tá? E aqui na letra F, a gente tem turbinas, tá? Que são parecidas com a letra B, né? Só que na letra B, são turbinas para geração de energia através do vento, tá? Na letra F, essas turbinas estão dentro do mar, tá, gente? Isso aqui é uma imagem aquática. Então, são turbinas dentro do mar, tá? E são turbinas que vão gerar energia através das forças das ondas, tá? Ou seja, tudo isso aqui é recurso renovável. A natureza consegue repor, né? Porque o vento, gente, vento não acaba, tá? Vento, você vai acabar com o vento? Não, o vento não acaba. Então, a natureza consegue repor. A água dos oceanos também, né? Tá lá, ninguém vai acabar com a água do oceano. A gente até tá poluindo, né? Tá jogando muito plástico, mas a água tá lá. Energia do sol, a mesma coisa. A letra C é a energia da água, o fogo e a energia do interior da terra também. Tudo isso é renovável, a natureza consegue repor, tá? E aqui a gente tem o aproveito econômico de alguns recursos. Porque eu tô falando para vocês sobre os recursos, e aí eu falo, gente, tem que ter aproveitamento econômico. E aí eu não sei se vocês conseguem entender muito bem como que a gente aproveita economicamente, por exemplo, os recursos minerais. Então eu trouxe aqui essa tabela, que tá na apostila de vocês, para vocês terem mais ou menos uma ideia do tipo de aproveitamento econômico que a gente pode ter, tá? Então, por exemplo, o ferro, né, que é o minério, você pode utilizar nas indústrias siderúrgicas para fazer aço, tá, gente? Então, o aço, a matéria-prima do aço é o ferro. Alumínio, né? Você pode fazer diversos utensílios, você pode utilizar para navio, para fazer peça, para fazer ferramenta. Inclusive, gente, é bem provável que aí na casa de vocês, ou vocês tenham, por exemplo, na cozinha, uma pia de alumínio. As janelas, tem gente que tem janela de ferro, mas tá super moderno agora as janelas, se bem que tá bem moderno agora as janelas de vidro, né?
toda de vidro. Mas tem aqui na minha casa, por exemplo, a armação da minha janela é de alumínio, né? A porta também é de alumínio, deve ter aí na sua casa. O chumbo a gente pode utilizar para bateria, para fazer isolante, né? Quando você vai fazer lá o raio-x, né? Quebrou um osso, quebrou uma perna, torceu aí o seu braço, você vai lá bater o raio-x, o isolante do raio-x é feito com chumbo, tá? Chumbo também é utilizado para fazer tinta, para fazer tubulações, para fazer munição também, né? Para arma de fogo. Deixa eu ver o que mais. Tem vários aqui, tá, gente? Por exemplo, a platina você pode utilizar para instrumentos odontológicos, tá? Aquele aparelhinho aí que você coloca no dente, platina. O manganês você usa para fazer pilha, né? Essa pilha aí que você coloca no seu controle remoto. Enfim, é uma infinidade de coisas, tá? Tem um antimônio também, que dá para fazer medicamento, dá para fazer tinta. Então, ou seja, a natureza oferece para a gente uma infinidade de elementos, né? E aí o homem, através da técnica, né, da evolução da técnica, a gente vai transformar esses elementos em recursos, né? Onde que a gente pode aproveitar economicamente, tá? Como vocês podem ver, obviamente, isso aqui é só um resumo do módulo 13, né? Eu preciso que vocês façam a leitura do módulo, que vocês leiam e façam os exercícios, tá? Que a gente vai fazer a correção no nosso próximo encontro, tá? Qualquer dúvida, vocês podem sanar essas dúvidas lá no nosso encontro na plataforma, tá? Boa semana para vocês e até o nosso próximo encontro.